Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, evidentemente que nós estamos aqui numa semana que deveria se votar a reforma da Previdência e o governo, claro, sabe há muito tempo que seria derrotado de uma maneira humilhante por conta da grande pressão que a população brasileira tem feito contra essa malfadada reforma da Previdência. Já se anuncia, inclusive, outros projetos que vão desde a autonomia do Banco Central para atender os interesses do sistema financeiro. E agora, sem nenhum planejamento, sem nenhuma previsão orçamentária, o governo, querendo fazer uma inflexão, por menor que seja, na sua alta impopularidade, logo depois do Carnaval, na calada da noite, é dito um decreto prevendo a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. É uma situação extremamente difícil. Afinal, nós todos brasileiros vivenciamos, infelizmente, por conta de décadas de pouco investimento em educação e programas de ação social, a curva da pobreza recentemente tem aumentado significativamente e, com ela, a curva do desemprego. Nós, da bancada do PDT, resolvemos fazer uma nota onde explicamos à nação o nosso posicionamento. A bancada do PDT na Câmara dos Deputados vem a público externar suas mais profundas preocupações com a intervenção federal no Rio de Janeiro decretada pelo senhor presidente da República. A medida extremada e grave não é, nem de longe, a solução para enfrentar a crise de segurança pública daquele Estado e de nenhum outro. Assim, uma grande insatisfação da sociedade brasileira e fluminense em relação à impotência com que as autoridades têm enfrentado a violência e o banditismo nas grandes cidades. As facções criminosas estão aterrorizando a sociedade ante a desmoralização da lei e das autoridades do país. Mas a total negligência do Estado nos morros cariocas, seja para falta de investimentos de saúde, educação, moradia e políticas públicas sociais, ou pela absoluta ausência de políticas de inteligência e prevenção de criminalidade, não será resolvida ou compensada com a simples presença das Forças Armadas. É um equívoco supor que a militarização e o mero controle territorial, a partir apenas da repressão ostensiva, vai resolver o problema estrutural que se arrasta há décadas. Nesse ponto, entendemos que o governo federal deveria dar maior atenção às regiões de fronteira, que têm sido constantemente negligenciadas, se deseja combater com eficiência a violência, não só no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil. Milhares de armas de alto calibre e drogas entram no país por meio de nossos quase 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres. Se esses dados são de conhecimento público, por que o governo federal não aumenta o uso de tropas nas fronteiras brasileiras, investe em novos equipamentos para tornar mais efetiva a vigilância do nosso território? Os deputados do PDT afirmam que esta ação de intervenção é mais uma ação midiática, politiqueira e mesquinha para atender interesses políticos e eleitoreiros do que para resolver o problema. Utilizam-se da angústia da população brasileira em relação à situação de elevada insegurança que mata milhares de brasileiros inocentes para um interesse casuístico de busca de uma pretensa elevação de popularidade. Mais uma demonstração de quão patético e irresponsável é esse governo federal, que, aliás, é do mesmo partido do governo do Estado do Rio de Janeiro, que foi o primeiro a dizer que estava completamente impotente para resolver o problema da segurança e, portanto, ele mesmo pediu a intervenção. Visivelmente, essa intervenção serve de instrumento para abafar a derrota fragorosa do governo da reforma da Previdência. A maior prova disso é que a intervenção foi decidida e anunciada praticamente durante o feriado de Carnaval e não foi precedida de nenhum estudo ou planejamento conhecido, não obedecendo a nenhum critério técnico e previsão orçamentária. Nós do PDT, como de outros partidos de oposição, estaremos sim acompanhando diariamente toda a prestação de contas e vendo a evolução dessa pretensa intervenção. Não arriscaremos palpites quanto a resultados. Torcemos para que sejam exitosos os esforços dos servidores
da área de segurança pública e dos militares durante o período de intervenção, mas não nos furtamos do alerta à nação sobre seus altos riscos de insucesso. A bancada do PDT vai votar a favor, porque reconhecemos o clamor da população do Rio de Janeiro e do Brasil por mais segurança. Impossível não lembrar do antropólogo Darcy Ribeiro, idealizador do CIEPs de Brizola no governo do Rio de Janeiro, que disse na década de 80, se os governadores não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios. Infelizmente, senhoras e senhores deputados, povo brasileiro, esse futuro chegou.